Graça e paz, iniciando então mais um pão diário. Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 9. Epístola aos Romanos, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9, falando sobre a santificação e a destruição do domínio do pecado. Tradução King James, versículo 5. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 6. Pois temos o conhecimento de que a vossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Versículo 8. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 9. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre Ele. Amados, o capítulo 6 é muito importante porque ele traz para nós a necessidade de termos a santificação, que também faz parte do processo da salvação. E nisso nós vemos que a graça de Deus, ainda trazendo em nós a consciência, a revelação do amor de Deus, através da sua palavra, da obra que Cristo fez ali na cruz do Calvário, carregando os nossos pecados, onde Deus literalmente fez justiça, e então ali encontramos a paz com Deus através de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo fala no capítulo 6 que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles sentem a necessidade de buscar a santidade, de buscar intimidade com Deus, de uma luta constante em relação ao pecado. Sabemos que o pecado ele não tem mais domínio sobre nós. A morte ela não tem um domínio eterno sobre nós que estamos em Cristo Jesus, que fomos justificados através de Cristo pela fé. E isso trouxe para nós paz, como diz em Romanos capítulo 5. Vimos que a forma a qual nós estamos unidos a esta promessa é o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário nos reconcilia novamente com Deus. A comunhão que nós havíamos perdido em razão do pecado, ele é reconstruído através da morte de Cristo Jesus. E diante desta promessa, que é a morte de Cristo Jesus, temos a certeza que seremos também semelhante a Ele, a sua ressurreição. Vemos que a morte literalmente não podia dominar a Cristo, pois Cristo não tinha pecado, mas Cristo se entregou à morte e se fazendo literalmente maldito na cruz, Deus aplicou a sua justiça, a sua ira sobre os nossos pecados, e então Deus fez literalmente justiça. E a consequência disso é demonstrar para nós que em Cristo Jesus, ainda que ele deitado na sepultura, ele não se manteve literalmente morto, mas no sentido temporário, Cristo ressuscitou em carne, ou seja, quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, em um corpo de glória, há uma demonstração e uma garantia que aqueles que estão em Cristo Jesus morreram para o pecado. E automaticamente, como morreram para o pecado, também vão literalmente ressuscitar. É esta promessa que temos para com Cristo. E diante disso, nós vemos que a nossa luta será constante em razão do pecado. Porque enquanto nós estivermos nesta natureza humana, estaremos sujeitos às fragilidades e às fraquezas.
mas o Espírito Santo nos auxiliando sobre toda a questão da importância da luta contra o pecado, sobre o juízo de Deus e sobre a justificação de Deus, para que possamos se mantermos firmes em Cristo Jesus, santos em Cristo Jesus. Versículo 6. Pois temos o conhecimento. Veja, Deus nunca trabalha com a questão sentimental nesse aspecto. Deus sempre vai trabalhar no sentido de conhecimento. Ou seja, Deus se revela, Ele traz para nós a necessidade de compreendermos que somente em Cristo Jesus podemos então usufruir da graça e da misericórdia de Deus. Continuando, pois temos o conhecimento que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos servir ao pecado. Então vemos que Deus, no seu processo de salvação, Ele traz para nós o conhecimento, a consciência a respeito da nossa velha natureza que está pautada na desobediência de Adão. E ela, crucificada com Cristo, traz para nós então a ideia que o corpo ele é passivo à destruição da morte física. E para que nós venhamos compreender que nunca mais teremos a possibilidade de estarmos sobre o jugo do pecado, do domínio do pecado. Ainda que o nosso corpo natural venha a sofrer a morte física, temos a promessa de Deus que iremos ressuscitar com Cristo Jesus. No versículo 7, ele diz: porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Na tradução NVT, diz assim no versículo 7, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, quando mesmo sofremos a morte física, mas estamos em Cristo Jesus, somos libertos do poder do pecado. Ou seja, a morte eterna, ela não se faz mais presente em nossa eternidade. O que temos para a nossa eternidade em Cristo Jesus é a promessa da ressurreição de um corpo incorruptível, um corpo que não sofrerá mais dano, não sofrerá mais o juízo da morte física, mas que, pelo contrário, será um corpo ressurreto como o de Cristo. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que venhamos sofrer a morte física, temos como promessa de literalmente o domínio do pecado. Ele não está mais sobre nós e por isso fomos justificados do pecado através de Cristo Jesus. Veja o versículo 8. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Veja que a consequência, se morremos crendo em Cristo Jesus, cremos também que com Ele viveremos. Ainda que possamos enxergar a morte iminente da morte física, vemos também de uma forma iminente que com Cristo nós viveremos. A morte para nós não é mais uma ameaça. A morte para nós não é mais uma incerteza sobre a eternidade, mas a morte para nós é a certeza que viveremos para sempre com Cristo. Glória a Deus por isso. Veja, para o mundo, a morte, para aqueles que não conhecem a Cristo, ou para aqueles que não compreenderam a respeito da obra salvífica, a morte é um fator de incerteza. A morte é trevas e escuridão, porque a sua compreensão não está lúcida diante do fato da morte e que a morte é uma consequência do juízo sobre o pecado. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte física é a certeza de que iremos vivermos para sempre com Cristo Jesus. É uma esperança muito boa, eterna,
aonde nós sabemos e temos a consciência que o pecado não terá mais domínio sobre nós e que as consequências por uma eternidade em trevas, na ausência de Deus, não iremos ter esta possibilidade de sofrer o dano da segunda morte, que é a morte espiritual, a morte eterna. Mas temos a promessa que iremos viver com Cristo para a eternidade. Veja o versículo 9. Pois sabemos que, havendo ressuscitado dos mortos, essa é a nossa garantia. Sabemos que Cristo ressuscitou dos mortos. Cristo não pode morrer novamente, ou seja, ele não está sujeito à morte. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Sendo assim, aqueles que morrem em Cristo Jesus irão ressuscitar em Cristo Jesus, porque a morte não terá domínio sobre ele. Então, o processo da santificação, amados, não é um processo ao qual nós não teremos que lidar com o pecado, mas nós temos que lutar contra a nossa natureza. Precisaremos da ajuda do Espírito Santo a lutar e a vencer os nossos pecados, lembrando que os nossos pecados atuais não estão correlacionados à nossa salvação, pois aquilo que cremos em Cristo Jesus já foi o efeito do domínio do pecado desfeito, destruído por Cristo, mas a consequência de vivermos uma vida constante, lutando, entendendo, buscando a Deus é necessário para que se mantermos firmes. Esta busca, esta necessidade, é claro, é algo que vem da vontade de Deus para os nossos corações, de irmos, buscarmos cada dia mais esta relação, esta intimidade. Como diz o texto de João, o Evangelho de João, o Espírito Santo, ele nos convence de todo o pecado, da justiça e do juízo de Deus. Por isso, então, amados, ainda que a morte ela seja iminente, a morte física, ainda que venhamos sofrer os aguilhões da morte, sabemos que ela não é o ponto final para nós, mas sim o início de uma eternidade com Cristo Jesus. A morte física para nós, na verdade, é o início de uma vida eterna com Deus, para sempre, aonde nós não teremos nunca mais a possibilidade de chorar, de plantear a dor, a perda, o sofrimento que esta vida nos trouxe diante de tudo que nós vivemos e passamos, mas que em Cristo Jesus temos a promessa de ressuscitarmos em um corpo incorruptível. Por isso, irmãos, temos que continuar firmes, mantendo firme na fé em Cristo Jesus, confiando nele, olhando para o autor e consumidor da nossa fé. Pois, a partir do momento que olhamos para nós mesmos, vemos a necessidade, a carência, a miserabilidade que temos em razão do pecado que ainda habita em nós, mas que constantemente lembramos que a graça de Deus, ela está acima da lei, acima da morte, porque ela superabundou o pecado e a morte e trouxe vida para nós através de Cristo Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus por mais esta palavra. Pai, te agradecemos porque sabemos que em Cristo Jesus estamos unidos a Ele. Sabemos que a morte física, a morte iminente sobre nossas vidas não é o ponto final para nós, mas sim o ponto inicial para a vida eterna. Aquilo que nós havíamos perdido em razão do pecado, a comunhão, a intimidade, o peniel, face a face contigo, será restituído em Cristo Jesus. Temos como promessa, então, a morte física para nós, vemos como um ponto inicial para a eternidade, a qual nós descansamos nas promessas de Cristo Jesus, sabendo e tendo o conhecimento, a consciência que a morte não teve domínio sobre o corpo de Cristo, a qual Cristo ressuscitou, e após a sua ressurreição, ele literalmente não estava mais
possibilitado para que a morte pudesse dominar a sua vida em nenhum momento, pois ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, Senhor, descansamos em Ti, porque o justo vive da fé, e a fé é pautada na promessa de Abraão, ao qual foi justificado pela sua própria fé, a qual Deus nos concedeu a possibilidade de termos a consciência e entendermos que a morte física é apenas para nós o início de uma vida eterna com Cristo. Senhor, que Teu Espírito Santo possa falar a cada um dos nossos irmãos a compreender esta mensagem e que possa alcançar a graça de Cristo sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Que Deus te abençoe, fique na paz, um ótimo dia para você. Paz.